Olá pessoal, Janaína, que era dia da Inloco. Mais um episódio Inloco Business, parte número 2 com Débora de Castro da Rocha. E agora, né, Débora? Se você não assistiu a parte número 1, vai lá que está recheado de informações super importantes sobre todos não, porque a gente não conseguiu colocar numa gravação só todos, mas de parte dos desafios, das conquistas e tudo mais. Mas Débora, agora adentrando nessa questão do direito imobiliário, que para algumas pessoas pode até parecer que é algo assim simples, fácil, né? Mas não é, porque é cheio de particularidades. Primeiramente, como que você está enxergando hoje o direito imobiliário frente a tantas situações complexas que você está enfrentando, minha amiga? Olha, minha amiga, hoje, cada ano que passa, a gente percebe assim um avanço significativo, né, nas questões imobiliárias aí, o quanto ela vem se destacando, né, seja jurisprudencialmente, seja aí, enfim, com legislações que vêm surgindo, e é bem exatamente como você falou, é a complexidade da área, porque existem, primeiro, interpretações diversas sobre a lei. Existem mudanças substanciais ocorrendo. Então, ora você tem a lei que sai, né, dizendo X, daqui a pouco ela diz Y. Daqui a pouco ela restringe, daqui a pouco ela estende. E essas interpretações que vão sendo dadas pelos tribunais acabam gerando aí a necessidade de uma adaptação, especialmente de um conhecimento aprofundado do profissional. Sim. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos hoje, primeiro, é você ter a especialização, ser realmente especialista, trabalhar com a área imobiliária no seu dia a dia. Não ser uma aventura, eu não faço, mas eu pego. Porque tem muito assim, eu não faço, mas eu pego, é facinho. Só que é não facinho, é facinho. isso. Não é facinho, né? Porque assim, que nem eu falo, uma verdade que eu sempre passo para o cliente, né? Uma situação é você ter feito, sei lá, 100 reintegrações de posse. Um advogado que já fez pelo menos 100 lá, digamos. Outra é você contratar um advogado que fez uma reintegração de posse. Então, assim, você tem nuances diversas em cada uma delas. Uma reintegração de posse você pode ter que tratar primeiro com uma notificação. Você pode estar tratando de um caso em que existem familiares envolvidos. Pode ter um uso capião junto ali correndo ou em vias de acontecer. Pode ter um caso em que existam riscos sérios envolvidos. Eu já perdi cliente, infelizmente, já com reintegração de posse. Já fiquei também no olho do furacão. Então, assim, é uma área altamente complexa e você tem que ser muito estratégico. Não é simplesmente, vou fazer isso porque a lei está dizendo que tem que ser assim. Primeiro que você tem que ter um cuidado muito grande. Tem que ter uma maturidade pessoal muito grande, além da profissional. Claro. A profissional, eu sempre falo, advogado, com o tempo ele é como vinho. Quanto mais velho fica, melhor ele é. Claro, eu não posso generalizar, não posso, porque tem advogado que para no tempo. Que, né, o tempo foi passando, a pessoa não se atualizou e, tá tudo bem, porque eu já advogo mesmo, tá tudo certo. Mas não, você tem que melhorar. Eu digo assim, quanto mais velho, melhor, mas desde que você não pare no tempo. A tua bagagem esteja aumentando, você tem que se aprimorar, se aperfeiçoar, né? Seja com curso, com leitura, com escrita. Experiência. Né? Eu, claro, hoje eu fiz o mestrado, acabei deixando um pouco o doutorado pelas escolhas momentâneas de vida, mas não paro de estudar. Exato. Né? Tanto é que não paro que toda semana a gente produz conhecimento através do jornalismo, escrevendo para os portais, para o Diário Indústria e Comércio. A gente está sempre atualizado, jurisprudência, legislação, então eu sempre sei o que está acontecendo. Né? A gente sempre está ali realmente entendendo as mudanças. Né? Isso é importante. Você não pode parar no tempo, você tem que se aprimorar, tem que se aperfeiçoar, até para que você possa realmente dizer, o teu cliente chegou hoje, teve uma mudança ontem, você fala, não é mais assim. Mas é que o fulano disse, não é assim. A situação é essa. Até pode ter essa opção, mas parte
mínima da jurisprudência pensa assim. Ou nós temos o entendimento do STJ que diz que não é mais isso. Né? Uma situação muito específica que eu sempre gosto de falar, por exemplo, é a incorporação imobiliária. Né? A gente sempre fala ali, quando tem a incorporação imobiliária com patrimônio de afetação, a lei fala que quando tem patrimônio de afetação, se houver um distrato imobiliário, a incorporadora tem o direito de retenção de 50%. Mas a gente já vê uma tendência jurisprudencial mudando isso. Daí, quer dizer, como que você vai dizer para o teu cliente, não, mas você pode ficar aí, olha, incorporador, né? Porque pode advogar para incorporador, para pessoa física, dizer para o teu cliente incorporador, por exemplo, olha, fica tranquilo. Em caso de distrato aí, você vai poder reter 50%. A jurisprudência já não está mais falando isso. Então, depende. Por isso da que interpretação. Da interpretação, do caso concreto. Qual é o seu caso concreto? Por isso que às vezes as pessoas até acham ruim, mas como os advogados só falam que depende. Mas depende mesmo. Depende. Porque você vai ter que ver qual é a sua situação. O que está acontecendo no seu caso? Para eu poder te dizer com mais tranquilidade qual é o caminho que a gente vai ter que escolher. Sim, até porque se você for analisar, a própria Constituição Federal te dá margens a interpretações diversas. Exato. Então, imagine as leis infraconstitucionais. Exato. Mas, Débora, falando nisso, os erros mais cruciais de quem compra ou investe no imóvel. Minha amiga, isso é algo assim que eu sempre falo, né, para os clientes que nos contratam, por exemplo, para fazer uma assessoria imobiliária. Todo mundo deveria fazer, independentemente do profissional, tá? Eu tô falando isso de forma geral, porque o risco de se comprar um imóvel, considerando a irregularidade imobiliária no país, que é altíssima, sim, é muito grande. Sem contar que, apesar da regularidade, falo apesar porque você pode ter uma regularidade imobiliária, uma titularidade efetiva daquele bem, né, em favor do vendedor, mas não saber que aquele bem, muitas vezes, pode ter uma constrição judicial ou em vias de ter uma constrição, uma execução, pela dívida do proprietário deste bem. Então, assim, inúmeras situações eu poderia trazer aqui para ilustrar, mas assim, esta, por exemplo, é uma situação que ela vai de encontro a uma lei que nós temos lá desde 2015, que é a 13.097, que ela foi sendo alterada ao longo desses 11 anos para flexibilizar, facilitar o trânsito jurídico das negociações, mas ao mesmo tempo ela traz insegurança, ao passo que ela flexibiliza a ponto de dizer assim, cartório, para poder fazer a outorga da escritura pública, você pode dispensar certas certidões, distribuidor, por exemplo, não precisa. Só que o que acontece? Nós temos também no Código Civil que nos diz que a boa-fé ela é presumida, né, que a má-fé deve ser comprovada. Mas nos processos judiciais, a interpretação está sendo subvertida. Olha só. Os juízes dizem o seguinte, quando acontece um caso como esse, de fraude à execução, que daqui eu estou casando alguns institutos jurídicos, tá? Muita gente, tá? Estou falando isso assim, no geral, né? Exceções diretas. Vende o imóvel para poder se furtar no cumprimento de obrigações creditícias. Claro. Então, ela transfere aquele imóvel se utilizando de um estratagema que não está registrado, não está averbado ainda na matrícula que existe uma dívida ou um processo judicial ou uma penhora. Então, assim, a lei 13.097, ela fala no artigo 54 que os atos têm que ser averbados, né, a margem da matrícula do imóvel para publicização. Logo, se não estiverem averbados, que seria aí a concentração dos atos na matrícula do imóvel. Logo, se eles não estiverem averbados, presume-se que eu não sei, logo eu não tenho que responder por isso. No entanto, tem aqueles juízes que vão te dizer o seguinte, você, na época da aquisição desse imóvel, buscou saber se havia alguma dívida além da matrícula? Lá, a certidão do distribuidor diz que dispensou, né?
Mas assim, você foi cauteloso bastante para buscar a certidão? A lei pode até falar, você, claro, como advogado que vai defender seu cliente, vai falar, não, mas veja bem, excelência, a lei diz que eu não preciso. Você pode se utilizar da lei e até levar isso para o STJ, se você quiser, porque é realmente algo que está na lei, né? É um dissídio ali, pode encontrar um dissídio jurisprudencial, está ferindo a legislação, você pode levar. Está na letra da lei. Está na letra da lei. Mas, e aí? Se a jurisprudência está dizendo que eu tenho que ter cuidado, se o juiz entende, em primeiro grau, que eu tenho que ter cuidado, que eu deveria ter olhado, porque eu tenho que comprovar minha boa-fé, porque é aí que eu falo da subversão da lei, né? Infelizmente a gente tem hoje, porque a má-fé é tão grande, é tanta gente tentando dar jeitinho no país, que assim, chegou um ponto de realmente você ter que comprovar a boa-fé. Aí se você tem que comprovar a tua boa-fé, como que você vai provar se você não levantou a certidão que foi dispensada pela lei, que foi sendo alterada por medidas provisórias, que depois, enfim, alteraram a 3.097 para dizer que não precisava da certidão. Mas tá tudo bem, não precisava da certidão. Daí tem os lapsos temporais também. Quando se fez o negócio, foi antes da alteração da lei, foi depois da alteração da lei. Então, o juiz vai interpretar aquilo de acordo com as suas máximas de experiência. Com certeza. Porque o processo civil permite. Então, você entende a complexidade da atuação na área imobiliária? Não é assim, eu faço também. Não é, eu faço também. Você tem que ter visto vários casos parecidos com aquele. Você tem que analisar a jurisprudência atual. Você tem que ver que a lei foi alterada várias vezes. Você tem que realmente se debruçar sobre. Entender essas particularidades da legislação. Exato. Porque são diferentes. Exato. Se eu vou fazer uma audiência criminal ou civil, eu vou me informar com quem está no seu dia a dia, porque é muito diferente da trabalhista. Que aí tira de letra, só passar ali o contexto, a gente vai. Então, assim, na realidade, Débora, muitas vezes, ou na maioria delas, o barato vai sair caro. Exatamente. Pode custar o quê? E outra, a segurança jurídica inicia antes da assinatura. Exatamente, bem antes da assinatura. E como eu falei, em assessoria, especialmente, que a gente está cuidando dessa questão que envolve a compra e venda, em assessoria eu sempre falo, não assina absolutamente nada. Nem proposta antes da gente analisar. Que o problema muitas vezes pode estar na proposta. Dependendo do caso, dependendo da imobiliária, eu sei que a gente atende imobiliárias, muitas vezes a proposta ela já se converte em compromisso de compra e venda. Então você deu o seu sinal de negócio, depois você está amarrado. Exato. E você vai perder, às vezes o sinal é grande. E daí como que você vai dizer, não, mas eu não quero mais porque eu entendi aqui que tem esse outro problema. Você tem que se resguardar desde o início. Desde o início. Sabe, seja vendedor, seja comprador. O vendedor também, às vezes ele pensa, eu sou vendedor, eu não tenho risco. Tem. Tem, porque muitas vezes você pode vir a não receber. Ou você pode, eventualmente, até receber o seu sinal e na proposta estar realmente consignado que você vai ter que entregar as chaves lá nesse momento do recebimento do sinal. Você, não, mas eu vou receber depois a outra parte, está aqui no contrato, está tudo certo, mas não recebe. E daí você vai fazer o quê? Vai ter que entrar com uma reintegração de posse? Olha o custo. Não que você não possa, você pode. Claro. Né? O ordenamento jurídico sustenta isso. Ele te dá um direito e te guarnece. Mas olha o gasto que você já vai ter que ter. Olha o prejuízo que você vai ter que ter. Então, se você pode agir de forma preventiva e com o profissional certo, especialista na área, sabe, não se deixando levar por preço, como eu falo, tem profissionais, os bons profissionais, eles têm valor, eles não têm preço. Exatamente. A tabela da OAB, ela te estabelece um piso, um limite mínimo de atuação, que você vai valorar de acordo com a especificidade do caso concreto. Daí o cliente, às vezes, ele chega, mas eu fui lá no fulano. Hoje, graças a Deus, eu tenho poucos clientes assim. Mas a maioria já chega e eu passo o valor, a pessoa não, realmente, doutor, é com você que eu quero fazer e não importa. Eu sei que eu estou sendo bem assistido. Claro. Tem clientes que ainda são relutantes. Mas o fulano faz por tanto. Falou, olha, você está livre para ir com o fulano. Por favor, vá com o fulano. Porque aqui eu estou tratando de valor e não de preço. A partir do momento meu trabalho que você quer, eu garanto.
que o meu melhor vai acontecer. O meu melhor vai acontecer. Se não der certo, não vai ser por mim. Vai ser porque a gente conta com questões que são alheias ao meu trabalho. É uma decisão judicial, às vezes o cliente realmente não está tão certo assim, né? Então, assim, você vai fazer o teu melhor, você vai dentro do Estatuto de Ética, Disciplina, vai atuar, né? Vai usar os meios necessários, né? Dentro dos meios todos que você puder, dentro da legalidade, né? Estrita e absoluta, mas você não pode garantir que você vai ter o resultado. Isso nem é permitido. Né, que a pessoa fala, não, mas eu vi lá no ChatGPT. Agora tá muito assim. Não, agora os doutores do chat. Não, mas o ChatGPT me falou que é assim. Falei, não, você não fez a pergunta da forma correta. E por isso que o advogado é indispensável, claro, inclusive constitucionalmente falando, né, administração da justiça. Por quê? Porque o ChatGPT ele vai te dar a resposta conforme aquilo que você apresenta para ele, mas você vai apresentar com o conhecimento que você tem, que infelizmente você não é muitas vezes formado, você ou é formado, mas não é da área. Eu tenho clientes advogados. Por quê? Porque eles não são formados na área, né? Eles não têm formação, especialização, eles não trabalham com isso. Então, como que você vai ter garantia que o ChatGPT está te dizendo o que você tem que fazer? Como neurologista e fazer um procedimento no coração. Exato. E nem indo contra, porque eu adoro o ChatGPT. Eu acho que o ChatGPT eu uso bastante. Trouxe uma revolução. Assim, pode ver quantas coisas nós tivemos, quanto o mundo evoluiu depois do ChatGPT. Mas você tem que saber fazer pergunta. A inteligência artificial é o seguinte. Ela tem que trabalhar para você e não você para ela ou por ela. Você tem que alimentar. Eu trato como se fosse um estagiário. Brigo, discuto, digo que não gostei. Isso. Mas até você adaptar ao teu formato, leva um tempo. Mas depois facilita muito, né? Desde que bem alimentado. Bem alimentado, exato. Você vai buscar de repente, uma dúvida pontual, uma questão, né? Você já tem ali, você sabe como conduzir. Isso. Né? Então, esse é o recado que eu gosto de transmitir aqui, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente acaba até no próprio escritório se deparando com respostas, contestações ou impugnações ou iniciais de outros colegas feitas através do ChatGPT, que fica claro pra gente, você fala, gente, a pessoa não está falando alhos com bugalhos aqui. Aí você pensa assim, é por isso que, infelizmente, hoje a gente conta com um problema muito, muito grande na advocacia. Sim. Porque os advogados estão sendo desvalorizados, não conseguem cobrar o que deveriam cobrar, porque não conseguem apresentar um resultado. Não resultado, aquele que a gente não pode apresentar, não pode garantir, mas um resultado no sentido assim, dar o seu melhor, sabe? De dizer assim, eu estou fazendo o meu melhor, eu estudo, eu me aprimoro, eu me desenvolvo a cada dia, eu melhoro a cada dia. Por quê? Porque não consegue entregar um bom trabalho para o seu cliente. Acha que simplesmente colocar o caso ali, dizer mais ou menos isso e pegar tudo que o ChatGPT montou e protocolar, está tudo certo. E não é, isso aí realmente nos denigre, né? Realmente nos desvaloriza, e eu acho que assim, o advogado ele não pode ir por esse caminho, jamais, sabe? É por isso que daí você vai poder, um bom advogado, ter um bom resultado daquilo que faz. O melhor resultado possível para aquela situação. Para aquela situação. Né, Débora? E assim, a gente percebe também que apesar de todos esses desafios, é um setor que continua em crescimento e mostra que existe uma série de oportunidades. Então, não deixem de acompanhar a parte número 3, onde a Débora vai abordar exatamente essas situações. Até mais, pessoal!